Fala galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo do canal. Dessa vez a gente vai tratar sobre o protocolo de roteamento BGP. O protocolo BGP, Border Gate Protocol, ele é fundamental porque ele opera na internet. Ele permite a troca de informação, de pacotes, de dados, de diferentes origens para diferentes destinos ao redor do mundo, com a determinação do melhor caminho, tá? Então ele vai passando por diferentes tráfegos, diferentes redes, e ele interconecta os AS. AS são sistemas autônomos, Autonomous Systems, que compõem basicamente uma coleção de redes de computadores, tá? Sobre um domínio administrativo, como por exemplo, provedores de serviço, como a Claro, a Vivo, até mesmo grandes empresas, a Amazon, a Google, elas possuem os seus próprios Autonomous Systems, e também universidades. O BGP ele é o único capaz de interconectar esses Autonomous Systems como sendo eficaz, tá? E também ele é o maior predominante hoje no mercado. Então, é ele que predomina na utilização da internet. E por isso ele é classificado como um protocolo de roteamento externo. O, especificando o protocolo BGP externo é o eBGP, External Board Gateway Protocol. Então, eu sei que essa imagem ela não está tão nítida, mas eu acredito que dá para explicar. Então, basicamente é assim, essas setinhas, digamos que seria o protocolo BGP operando. Então, a internet é composta por vários autônomos systems, e dentro dessas nuvens aqui, você imagina que tem diversos roteadores, switches layer 3, tá? Que podem ser empresas como a Amazon, a Google, em cada S, podem ser grandes operadoras como a Claro, a TIM, a qual possui seus próprios dispositivos de roteamento, operando o protocolo que mais preferível em cada Autonomous System, até mesmo utilizando um protocolo IGP, pode ser também, mas nessas setinhas aqui que faz a interligação com esses diferentes AS é o protocolo BGP. Então é esse que a gente vai estar configurando hoje, tá? Então digamos que aqui seja o PC lá do João, que quer acessar o YouTube, que ele está bem aqui nesse AS aqui. Então o BGP ele justamente faz essa conexão entre diferentes AS, chega aqui no AS da Claro, que manda aqui para o AS da Vivo, e aqui operando aqui na setinha é o BGP fazendo essa interligação. Beleza, então explicando de maneira simples aqui a topologia, tá? Digamos que esse PC1 aqui seja o PC do João, tá? E ele vai se comunicar com o PC2 aqui, por exemplo, por Discord. Então eles estão jogando um jogo no Discord e estão mandando mensagem no chat. Essa mensagem ele está trafegando na internet, tá? E como funciona assim de maneira bem simples? Então aqui é a casa do João, digamos aqui nesse ciclo aqui é a casa do João, tá? Ele pode estar e aqui é a Vivo é a sua operadora. Aqui nesse trajeto aqui, perceba que está o PC direto no roteador da operadora, tá? Mas daqui geralmente é um modem, um roteador que a operadora, entre esses dois é um roteador, um modem que a operadora disponibiliza com um IP público para o João acessar a internet. Então, ele acessa aqui o roteador da operadora Vivo. A Vivo fala, poxa, no meu Autonomous System 65001, eu não tenho nenhuma rota pro PC2 lá pro André.
e ele percebe que a melhor rota é passando pelo o Autonomous System 65002, que é o Autonomous System da Claro. Então ele vai, trafega esse pacote, esses dados, para o roteador 2, que é do Autonomous System da Claro. E quem está fazendo já esse trânsito é o BGP, EBGP. E o Autonomous System fala, eu tenho essa rota para o André. Aí ele vai e encaminha para o IP público, né, o destino do, da casa do André, né, computador do André, e ali é feita, né, a aplicação que é o chatbox ali do Discord. E a comunicação é assim da internet. Vamos fazer a configuração do BGP. O BGP, a configuração é bem simples. É claro, dependendo do tamanho da sua rede, tá? Mais configurações do BGP pode ser inserido, então ele pode ser tratado com políticas, solarização, tá? E você pode aumentar o nível de configuração conforme é o tamanho da sua rede. Mas no nosso caso aqui, é uma rede pequena, mas para demonstração, eu estou utilizando a plataforma GNS3. Você pode utilizar o IVNG e também eu acredito que no Packet Tracer também você consiga fazer essa simulação. Então vamos configurar primeiro o roteador da operadora da Vivo, tá? Então, com direito console aqui, eu abro a console do meu R1. Eu já fiz a configuração prévia de todas as interfaces com o endereço IP respectivo. Então sobrou para a gente configurar só o protocolo BGP. Então, no roteador Cisco, eu dou o comando router BGP no modo de configuração global. E aqui, se eu dar um ponto de interrogação, ele pede o número do meu ASN, tá? O número do meu Autonomous System. No caso aqui da Vivo, é o 65001. Router BGP 65001. Lembrando que esses números são apenas fictícios, tá? Estou utilizando só para a gente fazer essa configuração. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estabelecer uma seção de vizinhança, tá? Eu falei anteriormente que o BGP ele utiliza a porta 179, tá? Para estabelecer essas seções. Essa porta 179 é uma porta TCP, então o BGP utiliza o TCP para fazer a entrega dessa troca de informação de forma segura, tá? Por isso ele utiliza o TCP e também essa porta. Então, primeiro de tudo, para configurar o BGP, é estabelecer essa seção. Mas antes, eu vou colocar o número de identificação do BGP, que é o router BGP router ID. Esse é um número de identificação do processo, digamos assim, que está rodando o BGP. Então, eu vou colocar um número aqui 1.1 para o R1 e vou estabelecer a sessão com o meu vizinho remoto, que é o comando neighbor, tá? E eu sei que o endereço IP é o 98, tá? E eu vou apontar para essa interface aqui do R2. Então, aqui no R1, 198.1.1.2 remote AS, porque ele está num Autonomous System remoto. Então, eu vou estar utilizando o eBGP, tá? Que é o BGP externo. Identifico com o número do ASN remoto 65002, que é o ASN da Claro. Pronto. Agora eu vou lá no R2 e fazer a mesma coisa, tá? Só trocando o número do AS. Então, configure terminal, entrei no modo de configuração global, router BGP. Como eu estou no da Claro, é o 65002, o número de identificação ASN. Vou colocar também uma identificação para o processo BGP que está rodando na máquina. BGP Router ID e eu vou colocar 2.2. Vou agora estabelecer a seção de vizinhança Neighbor
198.1.1.1, que é o meu roteador lá da Vivo, e vou apontar o seu Autonomous System remoto, que é com o número 65001. Espera um pouquinho e ele vai subir a sessão. Ó, ele já subiu aqui. Eu voltei para o R1 para a gente... Agora que estabeleceu a sessão, se eu dar lá no meu... Como eu estou aqui na configuração do BGP, eu dou um do, né, para verificar, do show IP BGP Summary. Aqui eu verifico que já subiu a sessão, ó, o tempo que ele subiu, 21 segundos, tá? É a versão 4 aqui. Toda vez que ele recebe alguma atualização, esse número aqui, alguma entrada até mesmo no BGP, esse número aqui sobe. E eu não estou anunciando nenhuma rota, tá? Por enquanto eu não estou anunciando nenhuma rota para o roteador. Então, a única coisa que foi estabelecida aqui é a sessão de vizinhança. Agora, para anunciar, é o comando network. Vou anunciar agora o IP público lá do meu PC1 do João, tá? A rede do João, vou anunciar ele. Então, 96.1.1.0 com a máscara de 255.255.255.0. Pronto, anunciei agora. Então, essa entrada aqui lá no R2 já vai ser atualizada. Eu vou anunciar também a mesma coisa do R2. Eu vou anunciar agora a rede lá do PC2, que é o do André. Vou anunciar a rede dele. Então, network 194.1.1.1.0 NASC 255.255.255.0. Então, eu anunciei também essas as respectivas redes, tá? Que podem ser assimiladas como IP público. Então, primeiro no R1 a gente vai fazer as verificações. Eu vou dar um end aqui para acessar o meu modo enable, tá? Dou um show, primeiro comando de verificação, que é o que a gente tinha utilizado anteriormente. Show IP BGP Summer. Veja, o meu neighbor remoto, tá? Olha a minha identificação aqui, ó. O identificador do BGP que está rodando na máquina. No R1 é 1.1.1. Local S number 65001. A versão da tabela é 3 aqui. Vamos ver se eu acho mais alguma informação interessante. Uso de memória, ele também mostra. O meu roteador remoto, que é o R2, tá? Com esse neighbor aqui. E agora perceba que eu já estou... Tá, esse daqui. Como eu estou no R1, eu estou recebendo a rede do André. Para verificar, eu dou um do show IPBGP. Perdão, só show IPBGP, que a gente já está no modo enable. E aqui, ó, é essa rota aqui que eu estou recebendo, ó. Aqui é toda a configuração do BGP, a tabela do BGP, tá? Aqui é a identificação, né? 1.1.1. Ó, para eu chegar lá no João com a rede de destino 194.1.1.0, para mim chegar lá, eu passo pelo 98.1.1.2, que é o meu roteador DR2 lá da Claro. E perceba, ó, o caminho, o path, o caminho. Para eu chegar do PC1, eu tenho que passar pelo Autonomous System 65002 para chegar no PC2. E é isso mesmo que ele está falando aqui, ó, caminho 65002, depois I de interno, que aí o I ele está falando que é a chegada, tá? Bom, o vídeo é esse. Eu vou trazer mais vídeos para vocês sobre o protocolo BGP, aumentando o nível de complexidade da configuração. Até mais. Falou!